Obrigada, Kelps, Giovana, Adriana, Murilo. Eu queria aproveitar a oportunidade de cumprimentar o presidente Fernando Henrique Cardoso. E eu não disse isso no início, mas a despeito de todo o desafio que nós temos aqui enquanto sociedade, hoje é um dia muito especial para mim. Primeiro porque conheci Bruno pessoalmente, alguém que eu leio muito, mas depois de 12 anos eu tenho a grata oportunidade também de escutar os meus mestres, Pedro e Simone, que foram meus professores de graduação e mestrado. E, mais do que isso, esses últimos 5 anos na RAPS me dão noção exata de onde vocês estão e da dificuldade de vocês. Eu tive em Natal, na véspera da campanha, tive em Santa Catarina, não recebi convites para ir para o Rio de Janeiro, mas tenho acompanhado de perto as campanhas. Eu brinco nas minhas aulas de ciência política que a gente elege 70 mil agentes políticos a cada 4 anos, e isso não é brincadeira, mas a sociedade tende a achar que é todo mundo ruim e todo mundo ruim igual. São 56 mil vereadores, 1.059 deputados estaduais, 513 federais, 81 senadores. E não é pequeno, num momento como que a gente está, a disposição e a energia de cada um de vocês de se colocar à disposição da sociedade. Então, para além dos desafios que os analistas trouxeram muito bem, que cada um de vocês trouxe da perspectiva eleitoral, eu queria, em nome da sociedade e em nome da RAPS também, agradecer a cada um de vocês por colocarem o talento de vocês e a energia de vocês nesse processo. Vocês abrem mão da reputação, muitas vezes, vocês abrem mão de ganhar dinheiro, porque provavelmente no mercado privado vocês estariam fazendo mais dinheiro do que estão nessa situação hoje. E vocês abrem mão de estarem certos, porque o tempo todo nas redes sociais é uma pedrada atrás da outra. É uma sociedade que não está disposta a financiar a política, a gente vê isso porque todo mundo diz que a gente precisa de políticos melhores, mais responsivos, mais accountables, mas quando você vai pedir voto, eu não quero me envolver com isso. Quando você vai pedir para a pessoa pedir voto para você, não quero me envolver. Doa R$10 para minha campanha, não, 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 meu CPF vai aparecer e é melhor não, ou a minha empresa não permite que eu faça. E é uma sociedade que, em geral, não está afim e nem disposta a entrar para a política. A minha geração, por exemplo, dos 30 e poucos, não foi preparada para entrar para a política. A gente foi preparada para fazer outras coisas. Então, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de, com toda a dificuldade do momento, de poder contribuir, de alguma forma, com esse processo. Queria aproveitar também, nós não temos perguntas na internet, mas queria abrir a cada um de vocês para perguntarem aquilo que se sentirem confortáveis e também ao presidente, se quiser fazer alguma pergunta agora no início. Duas perguntas. Primeiro, acho que os 4 falaram sobre novos modos de se fazer campanha, né? Porque o que a gente conhece na ciência política é que, como se faz campanha para o legislativo, precisa do apoio de prefeitos, de vereadores, né? Então, como funciona isso? Como funcionou isso em 2018, na visão de vocês, brevemente? Que nova maneira é essa de se fazer política? E a segunda é que nós estamos caminhando para um sistema de financiamento que é majoritariamente público, sistema de financiamento de campanhas, né? E isso implica na distribuição de dinheiro para as cúpulas nacionais dos partidos, né? Diferentemente de outros países que às vezes até distribuem para as elites regionais, aqui no Brasil o dinheiro, tanto do fundo partidário como do fundo eleitoral, é dado para a executiva nacional, né? E ali tem uma redistribuição. Então, um dos meus temas de pesquisa é a democracia intrapartidária, a organização partidária e democracia intrapartidária. Quer dizer, então, cada vez mais a democracia interna vai ser importante, né? Para ver para quem vai o dinheiro, né? Então, eu queria saber, nos partidos de vocês, se já existe alguma discussão em torno disso, da criação de regras claras, estáveis para a distribuição de dinheiro, ou de melhorias em termos de democracia intrapartidária, de oxigenar o partido, trazer mais gente, etc. Se já tem essa discussão nos partidos de vocês. É para algum deles ou para todos? Para todos. Para quem quiser falar. Tá bem. Podemos pegar mais 2 rodadas de perguntas? Então, uma aqui. Apenas uma pergunta. Quando eu quis fazer política, que fiz desde o tempo de estudante, mas também atuei em governo, nós atuamos... Não me filiei a partido porque, na época, achei que não era oportuno, mas tivemos um grupo de jovens que foram para a política e atuei muito junto com todos eles. Eu pergunto a vocês, na época, os caciques, os chefes dos partidos, todos falavam muito em renovação. Você falava muito dos jovens políticos
E alguns conseguiram, o Caio Pompeu de Toledo, na época, e alguns outros, só para citar alguém. Mas o importante, eu pergunto, hoje, vocês, dos seus partidos, vocês encontram um apoio? Vocês falam muito do público, das suas palestras, dos seus encontros, mas dentro do partido, vocês encontram apoio verdadeiro, sincero, para que os caciques abram espaço para renovação? Mais uma? Por favor. Não, eu não quero roubar de ninguém. Tem uma lá por enquanto. A minha pergunta é para todos os candidatos de 2018, inclusive para o presidente Fernando Henrique, sobre essa discussão que se dá entre o fortalecimento dos partidos versus o fortalecimento da pessoa, do personalismo do próprio candidato. O que vocês acreditam de fato? Não sei se eu fui clara na minha pergunta. Vocês acreditam que o partido deve ser fortalecido, a ideia, a ideologia, ou vocês acreditam que o que vale mesmo, como vocês apresentaram em vários casos, é a idoneidade do candidato, se aquela figura ela representa pessoalmente a população? Não sei se eu fui clara, mas é isso. Sérgio, por favor, a sua. E aí eu só vou pedir para a gente fazer uma divisão social das respostas, porque não vai dar tempo de todo mundo responder todas. Então, Bom, primeiro dizer que eu achei extraordinariamente legal aqui a fala de todo mundo, aqui do Murilo ao Kelps ali. Eu sou fã do seu pai, velho Almirante Flores, espero que ele esteja bem. Mas a minha pergunta é para a Giovana, porque eu acho que tem uma... não quero estabelecer comparações, mas tem uma radicalidade na condição de transexual no Brasil. Eu morro de medo de errar os termos nesse... Né? Aqui você pode errar. E essa é uma das questões, porque você falou assim, a gente procurou fazer uma política do afeto. Né? Os afetos têm sinais opostos. O afeto vai do ódio ao amor. Né? E vocês têm que lidar com o ódio. Então, a pergunta é, como estratégias, linguagens, iniciativas que vocês tomaram para quebrar, suavizar o ódio? É evidente que você vai me dizer, pô, só tomamos pancada, mas, eventualmente, você tem alguns poucos exemplos em que você abriu uma janela, você abriu uma porta. Né? E na outra ponta, como é que você contou uma experiência, digamos, de limite? Como é que você disse, olha, tudo o pessoal acha bacana, não sei o quê, mas na hora H não se sente representado. Nessa outra ponta, como é que vocês conseguiram ampliar? Porque eu te digo uma observação assim, muito simples, e aí eu termino. Eu me atrapalho com o vocabulário. E às vezes eu tenho uma sensação nas lutas identitárias que tem uma espécie de... É o mesmo problema de economistas, cientistas políticos, etc., começam a falar num código. Você fica completamente perdido e dá essa sensação de dizer, eu não vou nem me meter a dizer, porque eu vou dizer uma coisa meio errada e vou tomar uma pancada. Né? Então, é meio isso. perfeito. Bom, temos 4 perguntas e 4 pessoas. A Giovana já foi... me desculpe, o senhor ia falar? Na segunda rodada? Perfeito. Jorge, eu vou só abrir para eles falarem, pode ser? É um complemento? Perfeito. É só um pequeno complemento, que eu vou fazer uma pergunta para a Mônica, que é a quinta. É explicar o que é a RAPS, que acho que pouca gente aqui sabe. Quer dizer, a RAPS é uma das coisas que mudou em política. É uma instituição civil que recebe gente de todos os partidos, treina gente que quer fazer política, que quer se candidatar, que recebe treinamento, que recebe um ambiente para discutir, que recebe oportunidades para serem formadas, e são 559 pessoas que foram escolhidas, 140 foram candidatas nessa eleição, o que é muita gente proporcionalmente. Então, Mônica, explica o que é a RAPS para todo mundo. Perfeito, Jorge. Bom, acho que a primeira pergunta, que é sobre democracia intrapartidária, o Murilo gostaria de responder. Foi isso? Você sinalizou que gostaria? Pode ser? Qualquer uma que você quiser. A Giovana já tem uma. Kelps pediu para responder a da Maria Vitória. E a do senhor, eu não me lembro o nome do senhor, desculpe. Tá, então fica com você, pode ser? Tá bom. A minha ficou qual? A democracia intrapartidária, do Pedro.
ou, se você não se sentir confortável, óbvio, fique tranquilo para pular em uma das outras, mas é só pelo nosso tempo um pouco curto. Só que eu preciso do microfone. Me desculpe. Acho que isso está funcionando já. Bom, muito rapidamente, não tive essa democracia partidária, não existe. Ficção. Inclusive na distribuição de recursos. Recursos foram para quem os deputados que tinham mandato. Os que não tinham mandato, eu, felizmente, recebi até um pouquinho. 1/3, 1/4 do que os que têm mandato receberam, porque eu tenho acesso ao presidente do partido nacional. Mas, de modo geral, isso não aconteceu. Acho que funcionou parcialmente. Muitos deputados estaduais e federais eleitos em Santa Catarina, aquele esquema velho, tradicional, acho que foi a sua pergunta, de apoio. Não, foi sua, de apoios locais de vereador, funcionou. Alguns foram eleitos assim. Uma parcela razoável até ainda foi eleito assim. Mas, de fato, como o presidente conhece muito meu pai, eu brinquei aqui antes de que eu ganharia a eleição se eu tivesse feito Murilo Flores, filho do almirante de esquadra. Aí eu ganhava. O senhor também, filho de general. Porque foi o que prevaleceu. A segurança pública está à flor da pele das pessoas e aí foi todo mundo por essa onda. Falei um pouco de tudo e rápido. Bom, em relação ao apoio para a renovação dentro dos partidos, fala-se muito. Na teoria é muito bonito, mas passa um pouco pelo que o Murilo falou, que quando chega, na verdade, para distribuição do dinheiro, porque tem que ter um investimento, são sempre os mesmos. No meu partido, em particular, o PSOL, tinha a questão da cláusula de barreira, que tinha que ser superada. Então, como que a gente faz para que essa renovação aconteça? Eu acabei de pensar aqui que eu fui uma candidatura marginal. As candidaturas marginais. Então, como que a gente consegue fazer essa renovação? Para além do partido, tem-se o investimento, eu tive um valor, não vou dizer que não tenha, porque mulher, a gente foram várias faixas de distribuição deste valor, e eu fiquei na segunda faixa, tive aí um valor que seria interessante, acho que há 2 anos atrás. E a gente conta com quem? Com os nossos grupos, com a nossa nova forma de fazer política. Né? A Érica Malonguinho foi eleita com 49 mil votos, uma mulher trans negra, e que realmente fugiu dessa lógica de dentro do partido. Usando rede social e estando nos locais, como eu havia dito anteriormente. Né? Ela é dona de um espaço cultural, que é o Aparelho Luzia, então, e ela é artista e tem aí uma fluência e uma capilaridade bem grande, e aí ela conseguiu esse número. Mas, se dependêssemos de dentro do partido, não, essa renovação não aconteceria. E aí, frisando de novo a questão da cláusula de barreiras, mas também de se acreditar, porque, ok, as pessoas precisam ser votadas, elas precisam, mas também então precisa da credibilidade para que eu digo que eu conseguiria se a gente tivesse tido um investimento maior, né? Mas a estrutura posta, ela realmente não renova, ela tem medo de colocar novas pessoas, de acreditar em novas pessoas, e aí fica sempre o mesmo do mesmo, de perder espaço. É isso. Tá bom? Obrigada. Kelps, pergunta da Maria Vitória sobre fortalecer ideologias / partidos ou pessoas. Eu sou defensor que nós devemos fortalecer os partidos. Essa fragmentação de partidos, esse culto a posturas pessoais, geram muitos donos da razão. Esse congresso no Brasil será, na minha opinião, um congresso histérico, porque muitos vencedores de eleição ganharam a eleição gritando o radicalismo. Então, será um congresso muito personalista e muito histérico.
porque não são frutos de projetos partidários, de projetos de país, de projetos de nação. Então, a cláusula de barreira foi um grande avanço. A gente vai ter um avanço extraordinário na próxima eleição, que é o fim das coligações. Eu acho que será uma mudança extraordinária e que vai, devagarzinho, acabando com os donos da razão e obrigando a quem quer fazer política, e isso é muito saudável, a conviver com os diferentes. Essa fragmentação de partido, por um lado, se dá para a criação de partidos de aluguel e, de outros, por fragmentações ideológicas, de pequenas diferenças. Não sento com você porque você pensa esse item diferente de mim, eu vou criar um partido porque eu penso esse pedacinho diferente de você. Então, torna a sociedade mais tolerante, a convivência partidária, um número menor de partidos, e isso é muito saudável para um Brasil tão grande e tão diferente como a gente tem o nosso país. Eu moro numa das pontas do país e eu sei a brutal diferença que é aí a Santa Catarina, por exemplo, que é outro Brasil completamente diferente. Obrigada, Kelps. Giovana, pergunta do Sérgio. Tá. Sobre códigos. Está funcionando? Sim. Tá. Sobre códigos e outras coisas. Códigos, denominações, essa coisa aí. Essa coisa. Então, mas eu vou falar um pouquinho da pergunta do Pedro. Assim, na rede de sustentabilidade, sobre o recurso para a campanha, ela foi definida por uma metodologia que tem dentro do partido do consenso progressivo. Acaba sendo um cansaço progressivo, né? Que as pessoas vão discutindo, e aí um cede, outro cede por cansaço da discussão, né? O cansaço. Isso. E aí acaba desistindo de afirmar o seu ponto de vista e acaba cedendo, né? Então, foram dias de discussão, tentando criar, não teve nenhuma regra clara, né? Mas, basicamente, foram aquelas regras de já tem mandato, tem uma possibilidade maior de ser eleito ou não, uma leitura dos quadros estaduais para determinação dos valores quantitativos para a destinação desse recurso. Eu recebi alguns apoios de campanha, recebi do senador Randolfo, recebi da Luiz Helena, que, apesar de não estar com mandato, é uma pessoa representativa, né, uma figura importante na história política do Brasil, e de intelectuais. Mas eu não percebi transferência de voto. Não cheguei. Acho que esse apoio, a não ser que houvesse um mecanismo, uma estrutura por trás, como um vereador, um prefeito que se coloca à disposição de apoiar um candidato, de repente a estrutura, o mecanismo da instituição que ele representa, ele é mandatário, pode gerar essa transferência. Mas eu, particularmente, não percebi isso. E a outra pergunta, eu fiquei numa corda bamba, assim, de desenvolver essa política dos afetos, né, sendo que, ao mesmo tempo, a gente queria, numa sociedade bastante polarizada e que os discursos de ódio estavam em voga, né, fazer uma campanha mais paz e amor, né, mas a minha ideia principal era afetar a vida das pessoas. Era trazer alguns temas que os políticos tradicionais não queriam discutir, né? Político tradicional fala de defesa da família. Eu queria falar das famílias, de todos os arranjos familiares. Político tradicional acha muito espinhoso discutir gênero. Eu queria discutir o que é essa ideia de ideologia, essa suposta ideologia de gênero tão condenada. Os políticos tradicionais não queriam falar sobre a liberdade de cátedra, que tem cerceado a manifestação dos professores e criado mecanismos para isso. E eu quis falar sobre isso, da importância da liberdade de ensino, sabe? Então, eu procurei outros mecanismos, além de desenvolver questões... Uma técnica que eu utilizo, sobretudo por transitar em alguns espaços que os corpos de pessoas trans não transitam, né? Sou advogada, sou professora universitária, no jurídico, no meio jurídico, no judiciário, pessoas trans também não transitam, né? Na academia também não existem a presença de pessoas trans. Então, uma técnica que eu utilizo é buscar criar uma empatia, uma conexão com as pessoas através da percepção de que eu sou humana. Eu não sou uma denominação. A denominação é de menos. Pode me chamar de travesti, de transexual, de bicha. Enfim, isso pouco importa. O que nos conecta, o que converge para o que a gente é, o que converge para a busca de uma sociedade mais justa, mais igualitária, é a nossa condição humana. E é isso que eu tentei
ampliar, né, motivar as pessoas. Eu sou humana igual a você. A minha condição, minha identidade difere. Mas você também tem uma identidade de gênero. Isso é uma construção social. Isso precisa ser modificado. Tá? Minha campanha, por exemplo, a grande parte das pessoas mobilizadas na minha campanha eram travestis e transexuais. E aí implica essa política de afeto, que são travestis e transexuais ligados à prostituição, que estavam em condição de marginalidade, que eu peguei e falei, vem cá, quer participar da minha campanha? Você topa entrar nesse projeto? E criava uma visão para elas de que é possível um outro universo. É possível ter uma vida diferente daquela que a sociedade exclui. É possível participar da vida acadêmica, estudar, fazer uma faculdade. É possível ter uma profissão que não seja a prostituição, embora eu não condene a prostituição. É possível fazer uma campanha política. É possível representar alguém ou ter uma representante igual a si nos espaços de poder. Então, foi isso que eu busquei fazer. Bom, eu vou aproveitar, assim como o Sérgio, usar a discricionalidade da função aqui atribuída. E, Maria, eu vou também responder, ao meu modo, ao seu questionamento. Acho que a gente olha para os partidos muito do ponto de vista da arena eleitoral, mas a gente não olha muito do ponto de vista da arena legislativa. O sistema proporcional ele é orientado para uma lógica de grupo. O voto é primeiro computado para o grupo, para depois ser direcionado de acordo com a cadeira ser direcionada de acordo com a votação dos indivíduos. Então, quando você faz essa pergunta, acho que depende muito se a gente está falando de eleição majoritária ou proporcional. Na eleição proporcional, o partido importa. Se você for olhar o índice de apoiamento aos governos, e a palavra é feia, mas é essa, dá para ver que esses 30 Ps que hoje estão lá, que estarão lá na próxima legislatura, e esses 25 que estão hoje, se coordenam via lideranças partidárias e via partidos, não via indivíduos. Então, partido importa. Jorge me fez uma pergunta sobre a RAPS. Eu havia mencionado no início, a RAPS é uma organização fundada em 2012 e que escolheu trabalhar pela melhoria da democracia brasileira por meio da formação de novas e atuais lideranças políticas que estejam dispostas a trabalhar pela sustentabilidade e fazendo um esforço ativo de retirar a sustentabilidade somente da questão ambiental, trazendo para a discussão a social, a econômica e também a política, trazendo a ideia de que a governança do país importa, que o desenho do nosso sistema político, eleitoral e partidário importa na tomada de decisão e na qualidade das políticas que a gente produz. São mais de 500 membros no Brasil inteiro, 149 candidatos e candidatas, 35 eleitos e eleitas, e é uma satisfação poder estar junto com um grupo tão diverso. A despeito da semelhança do nome, não somos um movimento, não somos a rede de sustentabilidade, e temos um trabalho bastante árduo pela frente. Nós temos mais alguns minutos, 3 ou 4, e eu gostaria de iniciar com o presidente e colher mais 2 questões também nessa rodada. Não, por favor, por favor. Não, primeiro, eu lamento não ter assistido a primeira parte, que eu estava numa outra reunião, e eu gosto de aprender. E aprendi bastante aqui. Por acaso, hoje de manhã, eu tive que fazer uma palestra, sei lá o quê, e sobre o tema que está sendo sempre, é o de sempre, né? Para não cansar vocês. Na verdade, nós estamos sofrendo uma modificação muito ampla. Nesse livrinho que está aí, que o Sérgio, eu e o Miguel fizemos, já está posto o que é óbvio, mas o óbvio é difícil de aparecer, que é o seguinte: você tem hoje uma nova sociedade. E essa nova sociedade, para usar um pouco pedantemente a frase famosa do Descartes, cogito ergo sum, penso, logo eu existo. Agora é outra coisa, estou conectado, logo eu existo. Então, é uma mudança muito grande, né? As pessoas se conectam diretamente, saltam as estruturas, e, às vezes, tem a sensação de que as estruturas não vão contar mais. As perguntas foram várias: vai ter partido, vai ter algum... que é só um movimento. Se eu quiser falar um pouco mais teoricamente, tem um conhecido meu, que é meu amigo, Manuel Castells, foi talvez quem primeiro viu que haveria uma nova formação da sociedade. Ele chamou um livro chamado Sociedade em Rede, né? Não sei se ele entendeu depois as consequências do que ele mesmo viu. E hoje há um debate grande nos Estados Unidos, que já foi refletido aqui. Veio um autor aqui de Harvard que falou sobre como as democracias morrem. E a ideia é de que elas estão morrendo não mais por golpes, não por imposição militar,
mas estão morrendo porque, pouco a pouco, vão sendo minadas por dentro. Bom, é possível, não é necessário, mas é possível, tem que estar atento a essa questão. Mas há um outro autor, que chama-se Mark Lilla, que é interessante também, porque ele chama a atenção exatamente para o que nós estamos discutindo aqui. Ele diz, olha, por que os democratas perderam nos Estados Unidos? Perderam, segundo Lilla, e ele é liberal, ele é democrata. Eles perderam porque deram muita ênfase às identidades e esqueceram do coletivo. No fundo, essa é a grande questão. Como é que nós vamos juntar as identidades diversas, aqui foi exposto claramente isso, numa ideia mais coletiva? Pode juntar? Não pode juntar? E isso vai ser feito, certamente, não da maneira tradicional. Vai ser feito através da intermediação, da conexão, que pode saltar diretamente. O que nós vimos no Brasil agora foi exatamente um terremoto que teria que acontecer, porque está fossilizado. Os partidos, o sistema partidário, a dominação oligárquica dentro dos partidos, tudo isso está bastante esclerosado. E mesmo a polarização. Se discute por temas que são dos dois lados antigos, né? Então, nós estamos assistindo os escombros de um momento e o outro não está posto ainda. Então, é o espaço que existe, é criar esse outro. E a grande questão desse outro é como é que nós vamos responder às dúvidas do Lilla, ou seja, a identidade vai sobrepor-se ao coletivo ou vai haver alguma compatibilização entre a ideia de uma coisa mais ampla e o reconhecimento das identidades. Depende do que nós fizermos. Está aberto o caminho. Mas que foi ruim, possivelmente vai ser pior ainda daqui a pouco, mas é necessário. A história, às vezes, é cruel. E ela usa o braço, que não são os melhores braços, para dar uma marretada e quebrar. Nós estamos na fase que estamos quebrando. Cabe a vocês, a nova geração que está aí, reconstruir isso, respondendo essa questão. Vamos ser capazes de combinar um certo sentimento comum com a diversidade? Como? Qual é a proposta? E não nos esquecendo que as pessoas comem, se vestem, vivem, têm filhos, têm casa, têm trabalho, e tudo isso está mais ou menos posto em jogo. É só isso que eu queria observar. Obrigado. Obrigada, presidente. Temos mais alguma intervenção, alguma questão? Não? Claro, Sérgio. Não, mas eu serei super breve. Não, o presidente fez, digamos, colocou a questão num plano mais amplo, mas acho que especificamente a gente tem um enorme desafio de reinventar os partidos. Porque os partidos, tal como nós o conhecemos, como eles se desenvolveram ao longo da história, eles já não se sustentam mais no mundo, não se sustentam aqui, onde eles jamais tiveram o enraizamento que tiveram na Europa e nos Estados Unidos. Mas tem que reinventar esse mecanismo de agregação de vontades. Sempre parcial, partido é sempre parte, né? E pouco na linha do que o Kelps está falando, eu acho que, no meio desse terremoto aí, o centro não pode ser definido por não ser uma coisa nem ser outra. Ele tem que ser alguma coisa. Ou então ele não é nada. Não é à toa que também que as pessoas correram para as pontas. Não pode culpar as pessoas. O que nós, os bonitinhos e bacaninhas do centro, oferecemos para as pessoas? Nada. Então, acho que tem um desafio de inventar uma nova institucionalidade, mas o que dizer para as pessoas? Enfim, é isso. Obrigada, Sérgio. Concordo com você. E reinventar os partidos, reinventar a maneira que se distribui recursos dentro dos partidos, reinventar a maneira que partidos prestam contas sobre os recursos públicos que recebem, né? E também um novo mecanismo de agregação de preferências. Tenho um desafio, eu, institucionalmente, e a minha equipe, a quem eu agradeço também por estar aqui, porque não é simples coordenar preferências eleitorais de 23 partidos políticos diferentes que hoje nós temos representados dentro da organização. Então, convido a todos a conhecer um pouco mais do trabalho da RAPS. Gostaria de agradecer a presença de vocês que vieram de tão longe para estar aqui com a gente, e agradecê-los pelo espaço e a oportunidade. Obrigada.